Vai. Larissa sempre solta uma pérola. Não soltei nenhuma. Aí você dá um ok que a gente começa. Larissa começa, que eu tô aqui só de coadjuvante, fingindo. Tô fazendo... Salve, salve, família da paz. Mais uma sexta-feira. A gente tá aqui. Layout novo, mesa. Estamos aqui. Mais um episódio que você vai crescer com a gente na graça e no conhecimento. Eu estou hoje com uma companhia diferente. Para quem não conhece, esse é o editor Vitor, que sempre me zoa nos vídeos. E hoje ele está aqui comigo para a gente ter uma conversa muito legal. E eu vou deixar ele apresentar o nosso convidado. Oh, que honra. Tudo bem, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você gosta desse? Vou imitar aqui o outro âncora. Salve, salve, família da paz. Meu Deus, tô nervoso. Eu substituí ele. Tô nervoso de substituir Mário, gente. Pelo amor de Deus, dá uma colher de chá aí. Temos um convidado muito especial hoje, né? Deixei você apresentar. Rapaz, não vou nem falar muito aqui não, senão vou começar a chorar. Oh, meu Deus. O cara é sensacional e o episódio de hoje eu acho que pode estar sendo esperado por muita gente. Eu conhecer mais sobre ele, conhecer aí sobre coisas mais profundas aí da vida dele. E nada mais, nada menos que Rogério Velasco. Ei, Rogério, ei! Aquela câmera é a sua, entendeu? Essa aqui, ó, desculpa, falei errado. Essa aqui? É, então assim, quando for falar da esposa, quando for dar uma palavra, pode olhar assim profundamente que a pessoa vai ver você olhando pra ela, entendeu? Meu Deus do céu, aleluia. Tá? Aqui é. Mas conta pra gente, eu te conheço porque você é parente do meu marido. Vitor te conhece e caminha com você há quantos anos? Desde que ele veio pra paz. 5 anos. Vou fazer 3, vou fazer 3. 3. Então, mas tem gente que já te conhece há 15, há 20, tem gente que não te conhece. Se apresenta, conta um pouco. Começa a sua história e a gente vai correr aí. Então, eu sou o Rogério, marido da Manuela, pai da Eloá e da Alícia. Faltou o beijinho. Não tem como, né? Piada interna, gente. Piada interna. Piada bereana. Se você está sem célula, se você é casal e está sem célula, ó, procure uma célula. Marketing. Estamos à sua disposição para te receber também. Enfim, então eu sou isso aí, eu sou o Rogério, fui praticamente criado na igreja, levado aí pela minha avó, desde criança, levava os netinhos, né? Aí eu me lembro que com 13 anos mais ou menos assim, eu deixei de ir na igreja, eu nem consigo falar que eu me afastei, eu falo que eu deixei de ir na igreja. Eu gostava muito de ver Fórmula 1, Ayrton Senna bombando naquela época, meu pai não era convertido ainda, então a gente ficava ali assistindo corrida e eu não queria ir na igreja, né? E fiquei assim, esse tempo fora, vamos dizer. Só que, como eu falei com você em off aqui, eu estive no mundo, mas Deus me deu a graça de não experimentar o mundo. Né? Eu nunca tive nenhum tipo de vício, bebida, droga, cigarro, nada disso. E, assim, experimentei alguma bebida, eu cheguei a experimentar com os meninos na festa, assim, na rua, vamos beber, mas aquele negócio nunca fez sentido para mim, E tem algo muito engraçado, é que às vezes eu fui em algumas festas, alguns shows, alguma coisa assim, 2 coisas engraçadas. A primeira é que na grande maioria desses lugares, quando dava, né? Porque às vezes eu estava na praia, ia com os primos pra praia e tal, trio elétrico, essa coisa. Só que em um determinado momento eu ficava assim, o que eu estou fazendo aqui? Né? E quando dava, por exemplo, se eu estivesse numa casa de praia, eu ia embora antes de acabar aquele evento. Aqui, em eventos aqui perto, perto do bairro, aqui na nossa cidade, eu vinha a pé várias vezes, porque chegava no meio, eu ia empolgado com os amigos. Mas aí tinha aquela coisa de menina, aí cada um saía correndo atrás da sua namoradinha, da ficante na época, aquela coisa, né? E eu não tinha essa coisa. Eu não tinha, eu não estava nessa vibe, né? E aí, aquele momento deixava de fazer sentido e eu vinha a pé para casa. Aqui tinha acho que hoje é assim, ainda não sei. Quando dá meia-noite, os ônibus param de circular. Todo lugar, né? E aí não tinha dinheiro para táxi, a gente vinha na Canela mesmo, vinha andando para casa. Estação Canela. Né? E outra coisa engraçada é que mesmo indo para festa, assim, eu ia pro quarto, botava o joelho no chão e pedia a Deus para me proteger. De que idade você tinha isso? 16 anos. Legal, tinha reverência, né? Isso, e aquela coisa assim, mesmo estando afastado da comunhão da igreja, eu lembro assim que o temor de Deus estava ali.
E aí, com 17 anos, eu conheci Manu. Manu era da igreja. Estava firme, né? E aí, por conta dela, eu comecei a frequentar os domingos da Presbiteriana, do Parque Aurora, do pai de Mateus. Aí, eu comecei indo na igreja por conta dela, assim. A gente já se conhecia da mesma rua ali, eu fui criado ali, ela morava ali também. Mas eu comecei na igreja, aquela coisa assim. E eu trabalhava com a minha tia, que é a tia do Felipe também. E minha tia me deu um CD na época do Fernandinho, Faz Chover, quando ele lançou aquele CD. Ela comprou um caminhão de caixa lá para poder ajudar, né? E aí lá na fábrica ela saiu dando CD para todo mundo. Eu, sinceramente, eu não gostava nem um pouquinho disso. Eu era assim, meu gosto não era eclético, meu gosto era maluco. Porque eu ouvia rock pesado e harmonia do samba. Nossa, então, bem eclético, né? Eclético não, é coisa de doido mesmo, né? Nossa. E aí o CD ficou alguns dias em cima da estante da casa da minha mãe, até que um dia à noite, assim, não me lembro que dia da semana exatamente, mas eu assim, poxa, tia Rosane vai perguntar. Se eu ouvir, eu vou falar que não ouvi, ela vai ficar triste. E eu também, porque eu tenho um carinho muito grande com ela, tal. Sempre tivemos, né, essa ligação. Aí eu fui botar o CD pra ouvir. E, pô, cara, era maneiro. Tinha um balanço legal. Grande é o Senhor, digno de louvor. Pegada boa do violão. É, o caramba, aquilo ali. Mas eu não tocava ainda, não. Não tocava, não? Não. Eu tocava em banda de fanfarra, de 7 de setembro, essa coisa assim, mas não tinha noção. Escola. Eu comecei tocando bumbo, depois fui pra corneta. Misericórdia. Rapaz, tu tá imaginar isso. Mas foi um tempo legal, E aí eu lembro que quando chegou, se eu não me engano, é a faixa 6, que é uma música que ele fez pro Zé Inácio, que eu depois vinha conhecer o Zé Inácio, depois de alguns anos, ministramos juntos. Essa música que ele fez em cima do testemunho de Zé Inácio, isso tocou no meu coração. Se o meu coração parar de bater, ele sopra em minhas narizes e me traz de volta à vida. Eu cresci num ambiente ouvindo falar que Deus faz milagre. Mas quando você ouve algo e você, tipo assim, no meu caso principalmente ali com 17 anos, pô, isso aconteceu na minha cidade, cara. Tão perto, né? Deus ressuscitou alguém aqui. Aí assim, aí eu comecei voltando à música, e quando eu me vi, eu tava de joelho na sala ali. E ali eu creio que foi eu tenho certeza que ali foi o meu encontro com Deus. E daí comecei já no domingo seguinte. Eu fui na igreja, o pastor não fez apelo, mas eu fui lá na frente. Aí pedi para ele orar. E comecei, já estava decidido, falei que queria me batizar. Já comecei a classe, na presbiteriana chama de classe de catecúmenos, né? Preparando para o batismo. Aí fiz a classe, e eram 3 meses de classe, me batizei. Aí eu falei que não tinha coisa com música. Já tinha. Eu estudava trompete. Eu fazia aula de trompete, na época era Cefet ainda, que hoje é IFE. Aí tinha um curso livre lá, e um cara que eu conheci, que foi meu primeiro professor. Você começou no sopro, né? Isso. Aí eu tocava trompete. Aconteceu algo até muito inusitado, né? Eu me batizei no dia 7 de dezembro de 2003. Aí entrega a idade. Aí no dia de 14... Não entrega não, falei quando eu me batizei, não falei quantos anos. Aí... Você contou quando Mas, você enfim, voltou. Eu vou fazer 40 anos daqui a 3 semanas. Não parece não, eu sei que não parece, mas Não eu vou vai fazer. ter O homem bolo. está sedento por É livros. de abril, abril. Por livros. Ele tá lendo Aí milhões de livros. eu vou postar no meu Instagram lá os livros que eu ainda não tenho, que eu gostaria de ganhar. Eu também quero. Preciso fazer isso. E aí, eu lembro, dia 7 eu me batizei e no dia 14, no domingo seguinte, eu já estava no louvor. Foi assim tão Foi. rápido? Não recomendo. Líderes de louvor, nunca façam isso na sua vida. Não contem comigo. Se um dia você for liderado por mim, esquece. Mas aconteceu comigo, né? Pra tocar, eu tocava trompete. Aí tava em alta diante do trono, aquele monte de metal. Isso. Aí eu ficava tentando tocar aquilo, né? Algumas eu conseguia, outras não, inventava alguma coisa ali. E aí Mateus e Murilo. Pô, cara, tem que tocar sax, negócio de trompete pro grupo de louvor. Aí eu simplesmente arrumei um sax e comecei a estudar e comecei a tocar sax na igreja. É muito diferente, né? Trompete pra sax. É um novo instrumento, mas fominha. Chegava do trabalho e estudando aquele negócio direto. Fim de semana eu ficava trancado, Esse sábado e instrumento que eu acho domingo. lindo.
Lindo, ficava o lindo, dia lindo, inteiro lindo, trancado. Sax é um negócio E aí começa a minha caminhada com o Senhor, né? com o louvor, né? Com o louvor, Porque começa sempre aí. caminhou muito com o louvor, né? Isso aí, começa aí. Meu batismo e a caminhada com o Ministério de Louvor já começa meio que uma semana de diferença, né? É uma semana de diferença. E aí, quanto tempo até você se encontrar na parte de voz? Você começou a cantar? Deixa eu beber um pouquinho d'água pra falar. Nem Salomão e toda sua glória. Eu falei isso domingo da garrafa do pastor e tem que falar dessa caneca também. Nós temos Filho, aqui é camiseta. pó de paz, irmão. Ó, Nós é nós. É, rapaz. camiseta, Vambora. caneca. Aí, vamos lá. Começa essa questão de quando começa a cantar. Eu fiquei aí o ano de 2004 inteiro tocando ali o sax, né? Tínhamos uma banda, eu, Matheus, Murilo, os meninos, Aos Pés da Cruz, o nome da banda. Ministério Aos Pés Se da alguém Cruz. Matheus, tiver cabelo foto, grande me ainda? manda. Alguém tiver Não, foto, já tinha manda. tirado a Tinha franja tirado a roxa já. franjinha. Matheus tinha tirado a franja roxa já. Franja? Roxa. Sério? Não tinha uma franja, ele tinha uma Eu franja preciso roxa. ver uma foto. Eu preciso ver uma Não, o foto. Matheus é um cara maneiro, não vou expor dessa forma. Mas eu Não, tenho fotos. Eu tenho quero. Um fotos. dia eu vou ver. Aí, No off a gente No vê. off, no dia o ano de célula. 2004 eu tava ali e aí tinha um rapaz que cantava nessa banda, Felipe, nosso amigo Chu, que hoje mora nos Estados Unidos. Além de amigo, um grande mentor, apesar de ser mais novo do que eu um pouquinho, mas um grande mentor, alguém que tinha mais caminhado com Deus, né? E um desses mentores que Deus colocou assim no início da minha caminhada. E eu ficava assim naquela coisa de fazer backing vocal, mas eu não sabia o que era um backing vocal. Eu ficava cantando junto ali, longe do microfone, com vergonha, né? Só que chegou aí já no ano de 2005, teve um episódio um pouco desconfortável na igreja e o pessoal que cantava simplesmente não foi, né? E aí, quem vai ministrar? Eu falei, eu. Aí fica que os meninos da banda, não, é isso aí, você toca sax, você sabe cantar, é você que vai me... Perdão, você sabe. Você sabe cantar. Não, é porque eu ficava nesse backing vocal fingido lá, né? Não, vai ser você. E assim, eu sempre fui um cara que não corri de nada. Me deu desafio, eu tô dentro, cara. Né? Não tem esse negócio comigo. Eu parto pra dentro mesmo. Já fiz de tudo um pouco nessa vida. Tem questão profissional mesmo. Entregador de água, balconista de fliperama, trabalhei em supermercado, obra, ajudante de pedreiro, ajudante de pintura. Me tornei pintor, fui pintor profissional por um tempo. Eu fui ajudante de pedreiro do irmão Paulinho aqui da igreja, cara. Aí, Eu com 14 anos. Que legal. Paulinho, marido de Cirlei. Da irmã Cirlei, isso aí. Então, assim, eu nunca corri de desafio. E nesse dia foi mais era um domingo. Eu digo que foi a experiência mais traumática da minha vida. Traumática? Porque Imagina. eu sabia 2, 3 acordes no violão e muito mal ainda. Que tipo assim, eu dava um sol. Aí eu fazia um dó, batia o baixo em mi. Tudo era comigo, tudo era com baixo em mi. E tocava lá do meu jeito. Por isso que você tem que estar comigo nessa aqui. Eu sei o que é baixo em mim, meu marido é músico, eu sei o que é baixo em mim. O máximo que eu sei é um dó. Ai, Jesus. E aí, cara, eu fui, ensaiamos, né? Eu puxava as músicas do jeito que eu sabia, os meninos completavam ali. Matheus sempre foi o cabeça musical da banda, sempre foi o cara à frente do tempo. Mas só que assim, além de não saber cantar, eu tava muito nervoso. Era um domingo à noite. Não, a igreja estava cheia. Fica muito nervoso. E aí, assim, eu não desafinei. Não teve um momento em que eu afinei. E aí, Próximo modal. tem aquelas críticas, né? Ah, cara, você não serve para isso. Você tem que entender que cada um é chamado para uma coisa, você é chamado para tocar. Só que assim, ficou na minha cabeça, mas calma aí, cara. Eu tô aqui fazendo porque não tinha ninguém. Não tinha ninguém, eu me dispus a fazer, mas não tem problema, tá tudo bem. E eu falei, não vou precisar fazer isso nunca mais mesmo. Só que quando eu tô saindo no corredor da igreja, um grande amigo, que depois fez assim, foi um instrumento de Deus assim, no meu casamento, eu com o Manu. Né? No meu casamento eu tive 2 gravatas. A primeira gravata foi com material de obra. Olha. Eu lembro que eu fiquei desempregado, eu quis sair lá da fábrica. Né? Fiquei desempregado, então assim, tive que cessar um pouco a obra. E eu, caramba, eu não tinha conseguido nada para fazer. Eu já sabia fazer algumas coisas de obra com meu pai. Aí um dia eu estava passando para ir para a igreja estudar, com a mala do sax na mão, emborcado aqui. Quando eu passo na esquina, um monte de tijolo, em frente da obra.
Eu fui lá conferir, falei, isso deve ser no vizinho. Cara, quando um monte de tijolo. Aí minha sogra falou, não, Maurício passou aí. Esse que você contou no Esse corredor. amigo. Então, assim, Maurício é uma pessoa... Eu tô falando depois pra entrar pra você. O tão especial que o Maurício é pra mim. Meu amigo, assim, um cara fenomenal. E esse camarada, aí já antes, um pouco, né, nesse dia que eu ministrei, que não foi legal, ele chegou, me chamou no canto, irmão, posso falar com você um pouquinho? Eu falei, claro. Eu falei, mais um que vai me fritar, né? Que vai falar, rapaz, desiste disso e vai tocar seu Sai sax. fora. Mas eu fui ajudar. Né? Aí ele falou assim, irmão, eu não entendo de música, mas como eu ouço vocês falando aí, possivelmente o musicalmente não foi bom. Mas, cara, eu não tinha visto ainda uma sinceridade como essa no altar, cara. Amém. E eu lembro que ele falou assim, sinceridade não, entrega. Isso ficou marcado pra mim. E aquilo assim, eu inexperiente ainda, né, cara? 2 anos ainda de caminhada. Mas ali acho que foi uma das primeiras vezes que eu, assim, ouvi Deus falando, sabe? Tipo assim, não foi você não foi tapar furo, foi eu que botei você ali. Eu não ouvi uma voz nos meus ouvidos, mas isso ficou no meu coração, isso, né? E olhando para trás hoje, eu tenho certeza que foi o Espírito que conduziu. E aí, tinha uma menina lá na igreja, que até tá aqui na nossa igreja hoje, que eu já brinquei com ela, falei, Daniela, abração pra você, Dani, minha primeira professora de canto. Olha que legal. Ela tá aqui na igreja hoje, né? Tá caminhando com a gente aqui. E ela montava o coral, assim, a galera dos adolescentes, assim, os jovens, e ela me chamou para esse projeto, me deu essa força, assim. E aí, com ela, eu comecei aprendendo questão de respiração e tal, essas coisas assim, e me ajudou, assim, demais. E aí eu fui ganhando experiência e comecei ministrando, um pouco limitado, mas estava ali ministrando já. E aí, eu era muito fã do David Keelan. Também era. E eu ficava treinando em casa as coisas que eu ia falar. Eu pegava os textos ali e às vezes ficava na frente do espelho com o violão, com 2 acordes, cantando a música inteira, mas com 2 acordes. Aí Matheus começou a me ajudar também, eu ficava olhando a mão dos meninos tocando assim, não tinha YouTube, Cifra Clube. Aí depois eu comprei uma revista Era revista. de acordes, aí tinha Legião Urbana e Charlie Brown Jr. Aí eu pegava, aprendia o acorde e ficava olhando a mão de Matheus para ver o que eu podia tocar de louvor. Filho. E aí a gente foi aprendendo. Depois eu consegui uma revistinha com os acordes do Altos Louvores, Nova Jerusalém, essas coisas assim, e fui aprendendo, fui exercitando. Depois, assim, até que eu aprendi a tocar direitinho mesmo, eu decidi estudar, fazer aula mesmo, aprendi a tocar direitinho. E eu ficava me revezando entre tocar o sax em uma escala e na outra eu ministrava e tal. E assim, acho que tudo ficou claro mesmo a respeito do que Deus queria para mim, dessa coisa de ser ministro de louvor, ser até futuramente professor. Foi quando o pastor Jonatas, da Igreja Presbiteriana do Turf, já uma outra igreja presbiteriana, chamou a gente para tocar na banda dele. Aí fomos eu, Matheus Murilo e mais um amigo nosso, e nós compunhamos a banda dele, né? E nessa banda dele, ele era uma grande referência de ministração de louvor aqui. Tudo que tinha na presbiteriana era o pastor Jonatas. Retiro, congresso, de mulher, de homem, de criança, de qualquer coisa, era o pastor Jonatas. E aí a gente começou a tocar, e na banda dele ele começou me colocando de frente. Essa música você vai ministrar. Essa música vai ministrar. Nossa, ele te discipulou, né? Não, discipulou não. É mais do que isso, né? É mais do que isso. Esquecendo de uma pessoa que, nesse período da igreja ainda do pai de Matheus, Parque Aurora, teve o Vaguinho, que hoje é pastor da Presbiteriana do Turf. Ele cantava, fã de Arautos do Rei. Vaguinho é um cara da minha idade, mas na época ele parecia ter 60 anos, com o gosto musical dele. E foi assim, aí na época ele já seminarista, então foi um cara assim que me puxou para um caminho diferente. Por exemplo, eu nunca fui um músico, eu não sei o que é cantar e ficar lá fora. Eu sempre fui de primeiro banco, por conta da influência dessas pessoas que Deus colocou no meu caminho. E aí Vaguinho foi uma grande influência para essa questão de conhecer a palavra, de cantar aquilo que é baseado na palavra. E essa chatice que alguns falam que eu tenho, não é de agora isso, é desde o começo.
Né? Pô, isso não é bíblico não, cara, isso está errado. Eu lembro de uma vez a gente indo viajar para tocar já com o Léo, o cantor que eu falei com você, que aí já é mais um dos mentores que Deus colocou na minha caminhada. Léozão, assim, quem me conhece de antes, Baraúna vai falar para você. Existe o Rogério antes do Léo e depois do Léo. As experiências que a gente viveu lá, o que Deus usou a vida dele para me ensinar. Léo, ó, Ministério Rogério Glória em vai Nós. mandar esse vídeo para 35 amigos até agora. Link. Você viu? Banana, sei que lá. E aí, mas é porque são muitas pessoas especiais, entendeu? E aí, nesse tempo, o pastor Jonathan depois me chamou para trabalhar na igreja, para ser ministro de louvor, remunerado, em tempo integral. Mas tem quantos anos isso? Da primeira ministração, da primeira vez que a primeira ministração tem 20 anos. A que traumatizou? A que traumatizou tem 20 Aí, anos. quanto tempo depois você virou ministro? Isso foi em 2009 que eu fui me tornar ministro. Assim, eu cheguei em 2008 no TUF, já estava ali no processo para isso, mas fui assumir mesmo tudo em 2009. Aí eu comecei a liderar lá. Antes eu já era líder da equipe de louvor lá na Presbiteriana do Parque Aurora, mas aí lá no TUF foi assim, onde tudo aconteceu de verdade, porque eu tinha que evoluir. Ali eu não era só a questão do líder de marcar ensaio, de ver escala pro pessoal, né? Não. Era o cara que tinha que ser a cabeça musical do grupo. E eu não era. Estava longe de ser. Estava muito longe de ser. Eu tinha que... Aí já tinha que discipular. Eu já ia ter que... As pessoas que queriam entrar no louvor ia ter que ter esse tempo comigo. Então, assim, foi tudo muito rápido, desafiador. Mas, enfim, como eu gosto de desafio mesmo, caímos para dentro. E aí, em 2010... Ainda em 2009, voltando só um pouquinho, rebobina aí. O pastor decidiu gravar um CD. E aí, nesse CD dele, eu, desde o começo, acho que com 3 semanas, eu acho, decidi de conversão, eu já escrevi uma música. Eu já escutei um CD seu. E aí eu comecei, isso foi... escrevendo. Aí, um episódio muito interessante, que é o Chu, meu amigo Felipe, que eu falei que mora nos Estados Unidos. Deus deu uma letra para ele, só que ele não sabia o que fazer com aquela letra, apesar de ser um ótimo melodista, assim. Só que aquela letra em específico, ele disse que não saía nada, ele disse que Deus mandou me dar aquilo, que ia sair uma música. E saiu, cara. Olha que legal. E saiu uma música até muito linda, nós cantamos na banda, assim, e tal. E depois eu comecei a escrever. Né? E eu escrevia muito da minha experiência, daquilo assim, por exemplo, no tempo que eu andei perdido, o Senhor olhou para mim com seus olhos de amor, essa coisa, eu não consigo viver sem ti mais, né? Distante de ti, eu não posso ficar, era esse sentimento que permeava o meu coração e era isso que eu escrevi, só que eu não mostrava para ninguém. Você guardava? Isso. Tinha umas duas, que uma assim, Mateus ouviu, pô, essa música é boa. Aí eu, Mateus falou, então eu criei coragem, né? Então, beleza, aí até a gente tocava na banda e tal. Mas depois que eu fui pro TUF, eu fiquei na minha. Aí o pastor tá gravando, rapaz, tá faltando uma música assim, assim, assim. Pastor, tem essa assim. Ele, essa música é sua. Eu falei, fala tipo assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, essa música é sua, mas não é minha. Ele, eu vou gravar essa música, fica à vontade. Aí tipo, cara, tá faltando mais uma música lenta. Tem essa aquele rapaz. Aí eu comecei a entender, eu falei, mano, eu sei fazer esse negócio. Porque assim, o pastor Jonathan sempre foi aquela grande referência, aquele grande amigo, o cara que me apresentou música de verdade. Meu primeiro DVD de música instrumental foi ele que me deu, me apresentou o que era jazz, o que era blues. Né? Na verdade, assim, a casa do pastor Jonathan até hoje é um acervo musical, assim. Você quer crescer musicalmente, cola na salinha lá da casa dele lá que você vai ficar monstruoso. Então, através dele eu comecei tendo esse conhecimento e falei, se ele falou que a música é boa, realmente a música é boa. E eu comecei a mostrar mais e por conta do CD dele conheci Marcinho e Dedé, outros mentores, Marcinho e Dedé. Agora foi para 45 pessoas que ele vai mandar o vídeo. Grandes amigos até hoje, a gente está sempre junto. Né? E Marcinho e Dedé também foram pessoas especiais demais, assim, de oportunidade principalmente. Né? Tudo que eu sei, aquele negócio de editar, coisa de áudio, de gravação, tal, tudo, mexer com VS hoje, tudo eu só aprendi lá no estúdio e através da gravação do CD do pastor. E aí, primeiro eu comecei gravando um sax. Ele, cara, fiquei sabendo que legal, gostei do seu som, aí eu comecei lá a gravar sax.
Só que às vezes nas horas vagas eu ia pro estúdio e ficava lá no estúdio batendo papo com eles. Você nem gosta de papo, né? Não gosto, eu não gosto de falar, né? Imagina, o Rogério é muito tímido, gente. É verdade, eu fico assim. Ele tem um problema igual a gente nem tá falando, porque ele tá contando uma história. Eu tô com o teleprompter aqui, ó. Porque... Uma história dele. Resenha nunca Deixa eu é molhar a curta. palavra. A célula palavra. que ele lidera tem hora pra começar, não tem hora pra terminar. A gente chega em casa 1, 2 horas da manhã. Não, porque sai conversa, sai falação, aí a hora de comer vira bate-papo, né? Não tem jeito. Mas conta pra gente. E conta. aí... Você já tem muito chão pra contar, eu te dei um tempo que isso pode durar. Lá no estúdio, uma vez faltou o cara que gravava os vocais. Eu já até, vamos dizer que eu cantava direitinho. Marcinho, né? No estúdio Marcinho. Eu cantava direitinho aí já tinha uma noção melhor, né? E aí o Marcinho falou, cara, você não grava esse vocal pra mim não? Eu falei, cara, vamos tentar. Só que eu já ouvi o cara fazendo e eu tava ligado, entendeu? E o cara assim, meu Deus, bom demais. E aí, Dirley Silva, foi até membro aqui da igreja, eu acho, antes do pastor Haroldo. O cara canta demais. E aí eu fui lá e consegui, assim, meio que tentar imitar o que o cara fazia e deu certo. Aí com isso o Marcinho começou a me puxar para fazer. Aí um dia, Matheus sumiu do mapa, tinha um violão para gravar, mas assim, você não grava esse violão para mim não? Vamos tentar. E foi lá ele, pô, cara, seu sonho é maneiro, você vai gravar violão comigo agora. Aí começamos a ficar ali no estúdio, isso. E nisso ali, meados de 2010... eu, além de gravar ali com o Márcio alguns violões, gravar os vocais, fazer sax, vira e mexe chegava um cara lá com dinheiro, com a banda, só não tinha música. Sério? Aí, mas assim, cara, você não tem uma música aí não? Eu falei, tenho. Aí o pessoal gravava música minha. Aí depois nós conhecemos o Charles Henrique, não sei se você conheceu, lá da igreja do Pastor Max, Charles Henrique, meu amigo. Subimos pra 50. Mais um. Aí o Charlinho, cara, gravou, acho que numa levada só, num trabalho dele, 7 músicas minhas. Pô, caramba. Né? E aí, enfim, comecei a crescer lá no estúdio e o Marcinho falou uma vez comigo, cara, tem que gravar seu CD agora. Eu falei, mas cara, não tem com ele, mano. Já foram, todo mundo já foram. Não, assim, a questão era financeira mesmo pra gravar. Ele, Rogério, de graça eu não tenho como fazer, mas, mano, você me paga R$10 por mês. Aí eu trabalhava na igreja e comecei a fazer bico de pintura no dia da minha folga. E fui juntando dinheiro e consegui pagar o CD. Aí gravamos, aí foi o primeiro CD. Mas foi tia Rosane que deu pra gente. O primeiro, não, acho que foi o segundo que ela te deu. O segundo que ela deu? Foi Ela o me segundo. deu um CD seu. Foi o segundo. Aí, ali nasceu o primeiro CD. Começou essa coisa de ministrar fora, tal, né? O CD te abriu essas portas. Sim, começou a ter essa coisa. Aí eu fui meio que, o pastor João querendo parar, eu fui meio que assumindo ali, pegando ali a rebarba dele, né? E aí a gente começou a fazer dobradinha. Ele indo para pregar, eu para ministrar. E aí, poxa, rolou bem. Foi uma benção, assim, uns testemunhos legais das pessoas que ouviram as músicas. Sempre muito bíblico, assim, muito texto cantado, literal mesmo, assim. A gente até brincou conversando, né? Hoje tem um grupo que a gente gosta muito, que é o F-Hop. Você também conhece as músicas que a gente sempre manda, canta muita coisa aqui. E eu fico muito feliz, assim, porque as músicas deles têm o poder de trazer ensino para a igreja. Sim. Daqui a pouco nós vamos até aprofundar um pouco disso aí. Uma dica para os meninos de louvor. Aí, Uma coisinha, como que eu posso dizer? Uma pitadinha do que vai ter no nosso curso para ministros de louvor. Ó, merchan chegando, né? Pegou. Rogério é marqueteiro, filho. É, claro. Já falou da célula dele, já falou de 50 amigos. E agora o terceiro é o curso. Você fica até o final que você vai ter um desconto. Vai ter. Aí, cara, nisso deu certo, assim, o lance do CD, começaram a acontecer as coisas, né? Aí eu lembro que eu dei uma parada nesse trabalho quando eu conheci o Léo, que eu citei aqui já. E andei, assim, 1 ano e meio com o Léo, muito intenso. A gente indo pra Belo Horizonte. O Léo é do Amazonas? Não, de Belo Horizonte. Da Amazonas. Meu amigo do Amazonas é o pastor Hollenberg, meu amigo. 55. Hoje ele está no sul do país, em Araquari. Em agosto nós estaremos lá em sul do Araquari. país, né? A gente vai estar... Cuidado. Em agosto nós Você vamos para vai lá. lá? Vamos. Cuidado. Nós vamos para lá. Nós vamos para lá pro sul. Vamos para Araquari. Né? Vamos ter um tempo com eles lá. Vai brigar comigo. E aí, nessa de andar com o Léo, eu entendi, assim, que era um tempo de segurar aquilo que eu estava fazendo para aprender mesmo. Né? Ficar aos pés de Gamaliel ali só, Pau. sugando.
né? Não que eu me compare com Paulo, pelo amor de Deus, mas a história de estar aos pés de alguém. Você ia ser um talmidim. E aí, cara, foi um tempo muito legal, foi um ano e meio, assim, muito intenso, viajando, ministrando, aprendendo muita coisa, sendo desafiado de uma forma grandiosa, assim, o Senhor usando. Léo é um cara, assim, não tem meio termo com ele. É um dos caras mais intensos que eu conheci na minha vida, de intimidade com Deus, assim. E eu me pergunto até hoje como que o Brasil não conheceu o Léo ainda. Eu fico assim... Eu creio que Deus tem pessoas... Tem alguns que ele pensa, não, você é pra cá. Você é pontual pra cá. Porque, assim... No céu a gente pergunta. Em questão de proporção daquilo que eu já vi Deus fazendo através de pessoas, não é questão de perder, mas os caras, pra mim, páreos, pro que eu vi o Léo fazer... Sim. São os que são referência para ele também. Ademar, Azaf e Daniel. De outros eu não conheço. Com todo carinho, assim, tem muita gente que eu gosto, a gente comenta muito aqui dos ministros que Deus tem levantado, das pessoas, assim, de como Deus tem usado pessoas ao decorrer do tempo. Mas, assim, com muito carinho e temor eu falo, o Léo é um cara que eu conheci poucos iguais. Na verdade, de caminhar junto assim, foi só ele. Um cara fenomenal. E depois desse 1 ano e meio, eu fui pro Amazonas, já que você tocou no assunto aí. Essa é uma história muito boa, mas a gente não vai contar dela hoje. Se você quiser que ele venha no próximo episódio, eu trago só as histórias de Rogério Velasco pra você. Meu Deus. A gente que é amigo conhece algumas, entendeu? Aí nessa, fui pro Amazonas e na volta do Amazonas já veio uma música que o Senhor... essa eu falo assim, Deus literalmente me deu essa música. Deus me deu essa música num quarto lá, na casa do obreiro lá do Amazonas. E essa música ele me deu, e o nome dessa música é Um Novo Tempo Através de Mim. Olha, tá bem atual, né? Bem atual. Eu acho que agora tá... De uns tempos atrás, eu já falei com você isso, que hoje... acho que 6 meses atrás eu falei isso com você. Eu sou bom de data, eu me lembro. Acho que uns 6 meses atrás eu falei, Larissa, acho que se Deus me desse hoje de começar esse trabalho de novo, eu gravaria Um Novo Tempo apesar de mim, não através de mim. Eu diria Um Novo Tempo apesar de mim. Mas hoje essa frase através de mim tem feito muito sentido, e a gente sabe por quê, né? Muito, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí veio o segundo CD. Esse que eu então ganhei. Esse que você ganhou. E esse, assim, a gente põe pra tocar hoje, parece que foi gravado ontem. A atualidade, tanto de som quanto de letra, né? Legal. E aí já foi um repertório, né? Baseado, assim, por alguém mais maduro, mais consciente. Já com propósito, entendendo para que foi chamado. Né? Ali eu já sabia que Deus tinha para mim essa coisa de ministrar com a igreja. Eu já tinha essa convicção. Aí os meninos que andavam comigo ficavam naquela coisa assim, não, mas, poxa, fulano era assim também, Deus levantou, quem sabe Deus não quer levantar você para a nação e tal. Eu falei, não, amém, mas ali eu já era muito consciente. Eu já não me empolguei ali, né, porque... E as letras eram muito pontuais, se você ouvir, até as músicas mais arranjadas, assim, que a gente fez. A gente chegou a fazer show de prefeitura, essas coisas, né? E elas foram muito bem usadas ali para evangelismo, que é um som que chamava atenção, um som pesadão e tal. Mas essas letras... Eu escutava rock antes, entendeu? Essas letras, você vê, assim, pesadíssimas, teologicamente falando. Legal. Com uma linguagem fácil. Sim. Mas assim, o que ele está querendo dizer aqui? E isso influenciava as pessoas a ir cavar para entender o que estava dizendo na música. Mas algo muito fácil. Sim. Tipo um refrão. Eu digo que vale a pena morrer por ti. Mas por quê? Aí você morrer por ti? Então assim, é um refrão simples. Cantável. Que impregna, mas que tem uma mensagem. Mas tem uma mensagem. E todo esse trabalho, todas essas 11 músicas desse trabalho... são baseadas no livro de Romanos. Nós estudamos Romanos por 7 anos lá na igreja. Foram 7 anos, todas as terças-feiras, estudando Romanos. Isso me deu uma base muito grande. Eu cheguei a fazer seminário de teologia, mas eu falo que a minha base teológica foi mais nesses... Eu ganhei mais nesses estudos do que no próprio seminário. Entendeu? Foi uma benção o tempo de seminário. Só que esses estudos eram, assim...
Porque era coisa que a gente estudava na terça-feira e aquilo ficava a semana inteira remoendo. E como eu trabalhava na igreja, eu invadia o gabinete pastoral e pergunta. E li isso aqui, não entendi. Então, assim, mais um Gamaliel. Mais um. Eu fiquei ali aos pés aprendendo. E aí a gente foi pra rua, mas assim, muito focado nas igrejas. Tá. E nesse tempo tive a oportunidade de discipular muita gente, muitas pessoas se achegaram e hoje estão aí ministrando louvor. Mas dessa fase que você estava, você virou profissional. Para quem não sabe, hoje você dá aula. Isso, aí virou a chave de dar aula. Eu já dava E aula. também tocar. Eu quero que a gente quer que você fale um pouco disso. Então, vamos na aula primeiro. Eu comecei a dar aula em 2012. Eu fiz um curso com um cara fera do Brasil, assim, reconhecido até fora do país. O nome dele é Juvenal de Moura, um fonoaudiólogo especializado em cantores. O cara é absurdo. E a Thaís, mais uma amiga minha. 60 pessoas e vai. Esse vídeo vai ser recorde de visualizações. Vou fazer um GIF. Rogério. Foi a segunda pessoa, a Daniela, que tá aqui na igreja, foi a primeira pessoa que me deu noção, assim, dessa coisa de voz. E a Thaís, assim, por ser fono, tirou muitas dúvidas, que eu muito curioso. A pessoa me ensinou um exercício. Mas o que exercício provoca na minha voz? O que ele mexe? E o professor de canto normalmente não vai saber. E Thaís, por ser fono, não, acontece isso, esse processo. E aí teve esse curso aqui em Campos e a Thaís me botou nesse curso, me levou junto com ela. Fomos eu e a Valéria, uma outra irmã nossa que cantava no louvor com a gente. E esse curso eu ganhei muita bagagem, muito material. E assim, aí a minha voz mudou ali eu passei a Você nunca cantar. teve vontade de fazer fono, não? Sim, eu ainda tenho, na verdade. Aí, cara, dali pra frente a minha voz mudou, eu comecei a ter base. E ainda em 2012, eu comecei a dar aula para um cara. Olha, seu primeiro aluno. Você vai Isso. agradecer ele, não? Cadê ele? Vitor, meu amigo. Tem que Claro. ter. Aí. Sou eu, não, né? Você vai fazer um memezinho. Tá Era um bom. outro Vitor, gente boa. Tão gente boa Você quanto canta, você, Vitor? assim. Canta e canta muito. Você canta? Canta. Eu finjo que canto. Conversa fiada. Aí, esse rapaz foi fazer aula de canto numa escola que eu dava aula de violão. E aí ele não conseguiu vaga lá. Ele sentado, poxa, tô precisando estudar. Eu já o conhecia, porque ele é cantor de hip hop. E eu gravei vocais do CD dele lá em março. Então eu já o conhecia do estúdio. Aí eu falei, cara, você quer fazer aula de quê? Ele, não, cara, eu quero aula de canto e tal. Aí eu falei, mano, tem 2 meses que eu fiz um curso, tô com a cabeça fervendo, mas eu não dou aula de canto aqui. Ele, cara, você dá aula onde? Eu falei, cara, eu tô querendo começar. Eu posso te atender na igreja, você se importa? Ele, não, cara, vamos lá. Aí foi meu primeiro aluno, o Vitor. Olha que legal. Massa. Aí comecei a trabalhar com o Vitor e foi um desafio, porque era um cantor de hip hop, né, cara? Eu ia perguntar isso agora, como que é trabalhar com cantor de hip hop? Ele queria mudar, ele cantava aquela coisa do rap, sem preocupar com afinação, e ele queria mudar o estilo para umas paradas mais melódicas. É, porque o hip hop, ele mescla isso, né? Isso. Aí a gente conseguiu um resultado maneiro, ele gravou um trabalho legal depois disso, assim. Aí veio minha segunda aluna, que é nossa amiga até hoje, 70 pessoas, a Fábia. 70 pessoas! A Fábia que canta no... Isso, ela mesmo, muito, canta canta muito. casamento e Você tal. que foi citado pelo Rogério, põe um coraçãozinho embaixo pra mim. Põe, tem que pôr. Só pra eu me divertir botar. depois. Vai. Aí, assim, a Fábia foi a primeira cantora mesmo que eu tive a Você deu oportunidade, aula. que eu dei aula. Tive a oportunidade de trabalhar, né? Conheço a Fábia do trabalho também, das noites de trabalho. de Isso. eventos. Canta muito. E aí, nesse meio tempo, entre ministração e esse trabalho como professor de canto, depois eu comecei a dar aula na escola, que eu dava aula de violão também, comecei a dar aula de canto lá. E aí, assim, de 2009, vamos dizer assim, em diante, eu já era profissional, mas na igreja, porque eu recebia por isso, né? Então, eu já trabalhava profissionalmente. Mas esse trabalho externo, assim, começou em 2018, quando um aluno meu, o Jonatas, um amigão assim também, conhecia ele desde que ele era criança, eu não. Aí ele foi casar e, poxa, cara, eu queria alguém que cantasse no meu casamento e tal, só que, pô... Aí veio o profissional. Aí ele falou assim, mas botar 2 bandas no casamento complica. Eu falei, como assim 2 bandas? Ele, não, cara, porque eu queria louvor, mas eu queria uma MPB, porque eu tenho uns parentes, assim, que gostam de uma música refinada, assim, e tal, e é difícil você contratar. Aí eu já estudava a MPB, estudava.
Aí cantei umas 2 músicas pra ele. Cara, é isso que eu quero. Eu falei, ó, cara, eu tenho um repertório. Dá pra fazer. Mas, pô, Rogério, foi assim do nada, você simplesmente foi... Não, tudo começou assim. A coragem pra isso, entender que isso poderia ser um trabalho digno, justo, e que eu glorificaria o nome do Senhor nesse trabalho também, eu aprendi com o pastor Jonas. Eu estava tocando num casamento que a gente estava junto, fazendo gospel, e eu sempre mudei essas harmonias diferentes assim e tal. Sempre fiz um negócio diferente por minha conta mesmo. E eu tocando, no intervalo, eu sentei na mesa dele. Ele, cara, você toca um Djavan agora vai ficar perfeito, cara. O ambiente dele. Não tô falando pra você fazer isso agora, mas eu tô falando que o ambiente... Aí eu falei, mas como assim, pastor? Ele, cara, é seu trabalho. Tipo assim, o meu pastor falou isso pra mim. Eu falei, poxa, legal. Aí eu comecei assim, até estudar, ver na Bíblia, a olhar para a palavra, tentando entender um pouco mais disso. Porque a gente cresceu entendendo que música do mundo é pecado. Só que depois de um tempo a gente entende que não existe música. A música que não é do mundo está no céu. Você não tem acesso a ela. Né? Então, nós estamos no mundo. Deus nos dá breves flashes daquilo que acontece no céu. Exatamente. Quando a gente olha ali em Jó 38, a gente vai em Apocalipse, e aí a gente vê assim, Deus mostrando um pouco do que acontece lá, mas não é revelado, aberto pra gente, né? Ainda não. Mas enfim, aí eu já estava assim, com essa disposição. Depois do que ele falou, abriu uma caixinha. E aí, querendo melhorar a questão financeira mesmo e tal, né? Vi que era uma oportunidade e fiz o casamento desse rapaz. E aí, criei o Projeto Cordes, que tem até hoje, né? Onde a gente canta música gospel, música cristã, e faz um bloco de MPB também. A gente faz essa mescla, assim. E mas aí... esses MPB são muito bem selecionados, né? Ah, com certeza. Tem um mas, como é que você fala? Você fala, eu toco, mas eu não toco música que tem o quê que você fala? Eu não toco aquilo que vai de encontro com a minha fé. E música que tem besteira, assim, por exemplo. Eu lembro uma vez de uma noiva desavisada. Essa eu não vou nem fazer sinal e nem coração. Ai, que bom, mas ela não precisa, se ela souber que ela pode dar um problema. Talvez ela não vai nem lembrar de mim. Espero que não. Uma noiva se dizia da igreja ou cristã, não sei como que eu posso classificar. E ela, pô, você pode cantar essa música aqui do Dilcinho? Tipo assim, na minha cabeça, eu conheço isso. Porque sendo professor de canto, os alunos... Aí, no estúdio, o que o aluno pede, ele ouve lá, eu toco. É diferente, tá falando né? que você toca, né? Agora, quando eu vou me apresentar, quando eu vou tocar, eu não toco qualquer coisa. E essa música dizia que se existe sentimento, não é adultério. Aí até pintou umas trends, uns memes, não sei como é que chama isso, diz assinado Satanás, e eu concordei muito, né? E aí eu liguei pra menina e falei, minha filha, você me pediu uma música aqui que eu, infelizmente, não tenho condição de tocar. Tentando dar um toque, né, pra ver se ela acordava. Mas por que você disse que toca música romântica? Eu falei, não, mas essa música não é tão romântica assim. Ela, não, mas essa música faz parte da nossa história. Eu gostaria muito. Eu falei, minha filha, você está dizendo que uma música que diz que se existe sentimento, não é adultério, faz parte da sua história. Ela, misericórdia. Eu não tinha percebido isso. Nossa, meu Deus. Né? Então, assim, até na música gospel. Vocês sabem como é que eu sou cri-cri com música para ministrar aqui, né? Então, o crivo é muito apertadinho, a régua é muito alta para eu selecionar meu repertório. Eu não canto qualquer coisa. E não tem a ver com estilo, se é MPB raiz, ou se é pagode, se é sertanejo. Tem a ver com o conteúdo. Exatamente. Né? É a ver com o conteúdo, porque eu não posso falar qualquer coisa. Tem pessoas que estão aí na igreja caminhando, mas cantam, e eu não tenho nada com essas pessoas. Eu costumo dizer assim, a minha parada com Deus é diferente. Não, mas a gente tem que trazer isso muito para o individual, né? Exatamente. É aquela velha imagem que existe um oceano, não dá para pôr um aquário e dizer que você está vendo no aquário. Não dá, então... O Senhor é individual, cada um de nós. O Senhor ministrou na sua vida e é assim que você tem honrado o nome dele, servindo o Senhor. Aí começa um tempo de trabalho, assim, né? Com casamentos, com eventos e tal. E um certo ponto, assim, da minha vida, desde que eu me converti, isso, assim, eu não tenho vergonha de falar, né? Na verdade, eu creio que a gente tem conversado muito sobre isso, né? Normalmente a gente quer vir, principalmente aqui num lugar onde você aparece, você quer contar só as vitórias e os tempos bons, a glória do seu ministério. Mas eu tive um tempo aí,
se for botar em ano, né? Entre 2020, desse negócio de pandemia, até 2021, final de 2021, na época eu não aceitava. Mas hoje eu consigo falar isso abertamente e concordar que eu tive um tempo de dispersão. Sim? Eu fiquei disperso Com o quê? com a vida cristã. Já conhecia tudo? Nasceu na igreja? Sabia tudo? Ou o quê? Não isso, mas por conta da pandemia, se afastar e você mergulha em trabalho, né? E é até engraçado, né, que o pastor Luciano Subirá, no livro dele Até Que Nada Mais Importe, ele fala ali um tempo sobre as distrações. São maiores do que a gente pensa. Existem distrações. E são coisas, às vezes você pode ter distração aqui dentro, cara. Morando na igreja, você pode ter distração. Servindo demais. Tudo no Né? demais. Uma delas eu até falei, fácil. né? Do domingo, a gente ministrando aqui, eu falei, onde que a gente tomou para o nosso ser, para o nosso entendimento, esse papo furado, essa falácia de que existe o crente extraordinário e o crente normal. Isso é uma falácia. Né? A gente vê, o Luciano Subirá é um cara que tem ministrado muito a minha vida, até ter um desejo hoje de conhecê-lo pessoalmente, poder compartilhar isso com ele. Os livros dele novos. Os livros novos. E é um cara que tem assim, sido uma bênção na minha vida por conta da literatura que ele tem disponibilizado. Né? Tenho aprendido muito, sido desafiado, e eu sinto que Deus tem me levado para um nível mais profundo a partir de Amém. conhecer esse material. E ele fala ali muito a respeito disso, né? E, cara, a gente olha para um cara desse, não, ele nasceu para ser extraordinário, eu nasci para vir na igreja. Não existe isso, cara. Por exemplo, João capítulo 7 diz o quê? Aquele que crê em mim, dele fluirão, do seu interior, fluirão rios de água viva. Não está dizendo que é os mais, os médios ou os rasos. É todos aqueles que se conectarem a ele. Se você crê, você não tem desculpa. Você buscar, né? Se você creu, virou fonte. Creu. A gente meditou sobre a mulher samaritana, temos meditado nisso com força, né? Então, cara, experimentou da água viva, vira fonte, é na hora. E vira testemunho. E vira testemunha. A gente tem entendeu? falado muito sobre isso. Exatamente. Então, cara, nesse tempo, houve uma dispersão muito grande. Em você, na sua vida. Na minha vida, algo meu, pessoal, por minha culpa. Não foi culpa de ninguém, não foi culpa da pandemia, não foi culpa da igreja que eu estava parado, foi comigo. Eu me desconectei, talvez me achei um pouco maduro demais, né? Crente raiz. Essa coisa, o conhecimento, né, entre aspas, é muito perigoso. O conhecimento de Deus, nunca. Não, mas o conhecimento humano. O conhecimento humano é um pouco perigoso. E aí eu cheguei a gravar trabalhos que hoje eu não gravaria. Eu não engendrei por um caminho de pecado. Mas tem coisas que hoje você discerne que não era o lugar que você devia estar. Não era o lugar que eu devia estar, né? E desde quando você está... Assim, a gente acompanha. Eu sei que de 8 meses, 1 ano para cá, você está vivendo um tempo novo. Mas depois, quando foi esse despertar desse tempo seu? Esse despertar aconteceu em um momento dentro da minha casa. Eu não costumo até hoje, desde que eu trabalho, melhor dizendo, com música e tocando MPB, essas coisas assim, eu não ouço isso dentro de casa. Não ouço, né? E só que lá, depois que o estúdio foi lá para frente de casa, principalmente, e aí os meus vídeos no Instagram, onde me deram essa visibilidade, né? E aí Lolo um pouco menor, pegava o celular da mãe, ficava vendo os vídeos ali, papai cantando, mas papai cantando a música lá, né, com os alunos e tal, aquela coisa. E aí um dia eu vi Lolo cantando uma música da Isa, nada demais na letra, uma letra normal, né? Só que eu falei assim, veio na minha cabeça naquele momento, onde que ela aprendeu isso se eu não canto isso dentro de casa? Se eu não pego o violão e fico tocando isso, se eu não escuto, né? Enfim, isso ficou assim, essa coisinha, esse sininho da roupa do sacerdote balançando ali, né? Enfim, passou. Só que um dia, Deus me pegou pelo pé lá, de alguma forma, e eu decidi adorá-lo dentro da minha casa. E eu chamei Eloá, falei, filha, vamos cantar louvor para Papai do Céu com o papai? Vamos, pai, vamos cantar.
Aí eu cantei uma. Ah, pá, essa eu não conheço. Eu cantei outra. Eu cantei, cara, assim, vários louvores dos antigos, dos estourados. Eloá não conhecia um louvor. Ela conhecia 3 palavrinhas. Conhecia... Cara, aquilo foi um soco na minha barriga. Aquilo ali eu falei, mano, o que eu tô fazendo da minha vida? A minha filha não sabe um louvor, cara. Eu sou ministro de louvor há tanto tempo, né? E tantas pessoas conheceram louvores, eu escrevi tanta coisa e a minha filha não sabe cantar um. A Alice era muito bebezinha ainda. E aí isso aí foi um soco na barriga, assim, uma coisa que eu falei, cara, alguma coisa precisa mudar. E aí começa também a minha história na paz. Ah, vinculado. Aí começa, nesse tempo aí começa a minha história na paz. Conta como você veio parar aqui. Nesse tempo de pandemia, a igreja que a gente congregava ficou fechada. Por questões sanitárias lá, né? Decisão deles. A igreja ficou fechada e Manuela, a gente conhecia o pastor Haroldo do Encontro de Casais, que nós fizemos em 2018, né? E vira e mexe a gente ia na segunda igreja. As coisas que tinham lá, tá? As programações, a gente viu, o pastor que falou no encontro, o pastor que falou no encontro, aquela coisa assim. E ficamos sabendo que ele estava pastoreando aqui. E aí Manuela veio. Um dia assim, tipo, segundo ela, teve vontade de vir na igreja, trazer as crianças. A outra igreja não estava funcionando? Não, a outra igreja estava fechada, né? Aí ela veio. Veio um dia, na chegada ali, né? Zilma já deu uma blitz. Olha, tem culto para elas aqui. Uma blitz e uma pancada ao mesmo tempo, né? Aí a Manuela, ai, que bom, não sabia que tinha salinha. Salinha não, tem culto infantil. Isso é você no Zilma. Manuela já... Mas isso marcou, viu, de Manuela, entendeu? Gente, não fale salinha, tá? É culto infantil. Proibido falar salinha. E isso me marcou também, eu ouvi Manuela falando assim, cara. Porque, tipo assim, na minha cabeça, cara, eles se importam com as crianças. Não é simplesmente um lugar para você deixar as crianças lá enquanto o pai cultua. Não é isso, né? Se você vê a seriedade, e a gente sabe o tamanho do Ministério Infantil aqui, não só em proporções de crianças, mas o agir de Deus, o mover de Deus na vida de Zilma e de todos os irmãos que estão ali dispostos a trabalhar. Enfim, a Manuela começou vindo. Aí eu deixava ela aqui e voltava para casa. Porque eu sempre tinha alguma coisa para gravar ou alguma coisa para ler, mas normalmente mais para gravar. Se eu disser que eu estava lendo nada, não. Mentira, estava lendo nada. Agora. Agora hoje em dia eu tô lendo. Por causa do curso. No final ele vai falar do curso. Tá chegando lá. Hoje em dia eu tô lendo. Aí, nesse tempo, Manuela veio, acho que uns 2 meses sozinha. Eu deixava, às vezes ela vinha mesmo por conta dela, pra gente morar aqui perto. E às vezes deixava, aí a outra igreja abriu. Só que o culto lá era cedo. Eu ministrava lá e vinha para cá buscar ela. Só que um dia de manhã ela falou, poxa, vamos lá com a gente, vamos fazer uma visita e tal. Vambora, daqui a pouco o pessoal vai pensar que essa mulher é mãe solteira, não pode, tem que mostrar, marcar o território, né? Uma morena bonita dessa andando solta lá. Ali, elogia. Isso. 75 pessoas agora, mas essa é a mais importante. Aí eu vi um dia de manhã aqui, cara, meu Deus do céu, não posso chorar não. Aí nesse dia, Júlia estava ministrando, né? E eu acredito que estava tudo começando para vocês ainda, né? Porque vocês tinham pouco tempo aqui e retornando da pandemia também, dessa coisa, acho que começou a flexibilizar mais. Eu lembro que estava tudo destruído aqui. E revelei o lugar dos nossos estúdios. Não pode. Esquece, apaguem. Mário ia morrer agora. Vou cortar Meu Deus. Mário morre. Aí eu lembro que eu vi Júlia assim, para eu que conheço, que faço o negócio, né, muito tímida, parecia estar com medo, né? Só que assim, eu fiquei na galeria e algo me chamou a atenção, que era a dependência dela naquele momento ali, né? E eu me fiz uma pergunta, na verdade eu fiz uma pergunta para o Senhor, só que hoje eu sei que o Espírito me moveu a fazer essa pergunta. Eu falei, Deus, há quanto tempo eu não sinto um frio na barriga por estar aí no altar ministrando o Senhor? Porque você sabia a técnica, a voz, tudo, né? Eu sabia o que fazer. Eu aprendi o que fazer e circunstância, cara, assim, deixa você no automático, né? E o automático é o pior lugar do mundo para você estar. Tanto se for pregador, ministro de louvor, não interessa o que você faça no reino. Quando você cai no automático, é o momento mais horrível
Sim. que eu já vivi na minha vida, de todo o coração, cara. Já vivi muitos momentos dolorosos, mas descobrir que eu estava num altar longe, porque a gente acha, cara, que estar longe de Deus se você está agarrado num laço de iniquidade, numa vida de devassidão, se você espanca a sua esposa em casa. Não, cara. Moralmente, eu estava jóia. Tudo estava certo. Estava tudo certo, tudo no lugar. Mas o lugar que Deus me chamou para estar, eu não sabia nem o caminho mais. E aí isso me destruiu. Eu chorei o culto inteiro. Eu já testemunhei isso para a Júlia já. E eu chorei o culto inteiro, porque eu falei, Deus, o que está acontecendo comigo? Você saiu do seu lugar confortável, que você estava cômodo. Aí você foi colocado numa posição desconfortável e nessa posição o Senhor te incomodou. E aí eu lembro que nesse dia, como foi pela manhã, à noite eu fui ministrar na outra igreja. E aí os mais próximos, cara, o que houve com você? Eu falei, nada. Não, mano, hoje você tá diferente. Se vissem agora. Porque aquela coisa assim, aquilo me encheu. Reacendeu. Né? E uma coisa que eu não fazia há tanto tempo, me preparar para aquele dia. Eu tinha um discurso, Faju, não me prepara para ministrar, não, me preparo para a vida. Isso é conversa fiada. Como assim? Não, eu queria deixar entre linhas, disfarçar a minha... Como que eu posso dizer? A minha negligência na vida com Deus. Eu queria disfarçar deixando no ar, assim, não, pô, então o cara busca todo dia porque ele não precisa se preparar para ministrar, entendeu? Eu deixava isso no ar. A verdade é porque eu não tinha mais, eu tinha perdido esse tato. Sim. Esse tino. Porque, cara, Deus usa quem Ele quer também. Às vezes você está sendo usado, não é porque você está, é porque Deus tem misericórdia de quem está te ouvindo. Ai, meu Deus. Às vezes você está sendo usado porque Deus tem misericórdia de quem está te ouvindo. Eu já contei para vocês em off, não cabe falar aqui, de estrelas do gospel vivendo na imundície e pessoas se convertendo, pessoas até sendo curadas. Mas pela fé das pessoas. Exatamente. De quem tá lá. Exatamente. Mas isso, para quem é cristão de verdade, para quem tem uma caminhada, não combina mais. E é isso que você estava aqui. Chegou um momento que o Senhor te colocou, eu te falo que Ele colocou na parede, né? Exatamente. Porque não estava tendo, você não estava ministrando na tua casa, e aquilo estava dando fruto, seu filho estava crescendo. E aí elas começaram, né, essa coisa, e depois foi a decisão mais difícil, assim, né? Porque aí começou meio que voltando tudo normal, e eu falei, calma aí. Não tem como minha família ficar num lugar e eu no outro. Não dá. A Manu continuou firme e forte aqui com Isso. Aí eu fui e chamei um dia a Manuela para conversar e falei, minha filha, como é que nós vamos fazer? E ela falou assim, não, para onde você for a gente vai. Eu gosto muito dali, as crianças estão enturmadas e tal, tem sido benção na minha vida também, tá ali, eu me sinto acolhida e com espaço para fazer alguma coisa e tal. Mas para onde você for, a gente vai. Só que aí eu falei, cara, a decisão é minha. Eu sou o sacerdote da casa, só que agora eu vou decidir por optar por abençoar a vida delas. Se elas estão enturmadas lá. Tinha toda uma questão, pô, cara, servir numa igreja batista e a doutrina e não sei o que e tal, mas tudo isso. Aí é outro, terceiro podcast, a gente chama o Rogério. Tudo isso aí caiu por terra. Fala de igreja, a gente de doutrina. Deus, ele é maior do que tudo isso. Né? Servir ao Senhor, amar pessoas, fazer aquilo para... Deus chamou a gente para um propósito. Eu acho que é responder o chamado dele. É mais importante do que placa, denominação. Exatamente. Doutrinas. Exatamente. E o tempo que ele tem para nós, sabe? Assim, ele tem ciclos para nossa vida. Então ele tinha um ciclo para você lá. Você sabe o quanto foi importante a presbiteriana para você? E foi uma decisão difícil, mas eu saí, naquele dia, conversando com a Manuela, eu falei, olha, vamos ver, mas fiquem em paz que eu vou vir para cá com vocês. Amém. Eu vou vir para cá com vocês. Só que talvez ela achou que fosse demorar, só que eu sou um sujeito, cara, quando eu decido uma coisa, não tem meio termo. Papo. Não tem meio termo. Eu falei, agora eu preciso conversar lá. Foi difícil porque, assim, foi um lugar que Deus usou muitas pessoas, principalmente pastor, muitos amigos, assim, para formar esse Rogério
Não, que vem sendo aperfeiçoado até hoje. Faz entendeu? parte do que você é hoje, né? Então é difícil você, caramba, cara, eu não vou estar com esses caras mais, assim. Vai uma coisa, vem um. E assim, a gratidão é, pô, será que eu não vou estar sendo ingrato? É complicado. Mas se a gente crê que o reino é um só. Não, e que o Senhor chamou, ele. Assim, E tem isso também, né? Eu tive convicção e hoje eu costumo dizer assim, o fruto é que mostra tudo. Exatamente. O tempo responde todas as perguntas. A gente está caminhando para o final e você comentou lá no começo uma coisa, eu quero que você termine falando sobre os louvores. Você falou sobre música, sobre que tipo de louvores canta, você comentou o F-Hope. Ah, sim. E para a gente encerrar, eu queria muito que você falasse disso, assim. O que Deus tem transbordado o meu coração de uma forma, e eu me sinto assim, eu tenho me visto num tempo de muita responsabilidade. Com tudo que Deus me deu, agora é tempo de passar. E aí do curso também, não esquece o curso. no final eu falo do curso. No final eu falo do curso. E, cara, assim, primeiro aquilo que a gente tem conversado nos corredores aqui, o nosso bate-papo, né? A respeito do real objetivo que uma equipe de louvor tem. O que a Bíblia fala sobre isso? Aí se a gente procurar assim, não, mas a Bíblia não fala de equipe de louvor, a equipe não fala de ministério de louvor. Você que pensa. Não fala essa palavra, ministério de louvor, mas fala da sua função, né? Fala da sua função. E explica a necessidade e a responsabilidade. Então, assim, duas situações que me movem nessa caminhada que eu tenho. Primeiro, o que é culto? Você entender o que é o culto. Isso nós falamos também no domingo de manhã aqui. Obrigado, pastor. Mais 100 pessoas. 100 pessoas. Me deu essa oportunidade de falar desse assunto tão complexo e tão necessário, né? E nós falamos aqui a respeito do que é culto. E isso, às vezes, cara, eu falei com vocês também de uma mensagem que eu ouvi do pastor Daniel de Souza. O óbvio precisa ser repetido, cara. Eu lembro que a gente conversa muito sobre isso, né? Que às vezes o Senhor nos dá uma palavra e fala, mas todo mundo sabe. Aí o Espírito Santo fala assim, não, mas você tem que reafirmar, porque nós passamos 7 dias da semana. 6 é totalmente o contrário daquilo que a gente se lembra ao domingo. Uhum. Mas todo mundo sabe, não. Tem que falar o básico, o óbvio, tem que responder pergunta, tem que vir nos primórdios. Você mesmo está fazendo o seu estudo da Bíblia que a gente estava conversando aqui antes. Quanta coisa, você sabe que está ali, mas você sabe? Uhum. Não precisava desse aqui. Então, assim, aí beleza, entendi o que é culto. Aí, a partir daí, a música, se ela está inserida no culto, ela tem que ter a ver com aquele momento. Ela tem que fazer parte. Então, se o culto é uma entrega, eu tenho que ir lá entregar a adoração. Eu não vou para o culto receber uma bênção. Eu vou para o culto ofertar. O que eu estou indo ofertar? E aí a música, ela precisa falar disso. E aí tem uma questão que a gente olha, por exemplo, ali em Neemias, quando Neemias se torna ali uma espécie de governador na reconstrução ali dos muros de Jerusalém. Se eu não me engano, é Assuero, acho o rei, que dava ali uma moralzinha para Neemias e tal. E ele queria que fosse reconstruídas as coisas e tal. E Neemias assume esse papel, né, de um líder ali e começa. Só que chega um determinado tempo que Neemias fala o seguinte, olha, a partir de agora nós vamos nos reunir no sábado e todo o povo vai ter que aprender sobre a palavra. Sim. Né, sobre o Pentateuco ali ainda para eles no caso, né? Uhum. E todo mundo vai ter que ouvir. Todo mundo vai ter que aprender aquilo ali. Uhum. E aí ele encarrega 2 classes de pessoas, de servos, para ensinar para o povo. Uma classe eram os sacerdotes e a outra os levitas. E nessa aliança já está ali acontecendo o tabernáculo de Davi, que já tinha música. O tabernáculo de Moisés não tinha música. Não. Mas aquilo que Davi já tinha, no tempo de Davi já tinha música inserida ali. Já. Salmos, né? Então, assim, os salmos, músicas. Uhum. Então, eu creio que a música, com certeza, foi instrumento de ensino ali também. Sim. E o que é mais forte para mim, aí já agora na Nova Aliança, já no Novo Testamento, Colossenses 3,16.
o texto diz: habite ricamente em vós a palavra do Senhor, falar entre vocês com salmos, com cânticos espirituais, né? E tem algo acontecendo ali para que Paulo escreva nesses termos. Isso. Tem algo acontecendo. E quando eu descobri esse contexto, primeiro eu ouvi. Eu falei, cara, isso é muito forte. Só que eu não conhecia o cara que eu estava ouvindo. Hoje eu sou até muito fã desse pregador, pastor Paulo Júnior, da Igreja Aliança do Calvário. Mas eu não gosto, Larissa, eu não gosto de ouvir você falar alguma coisa e sair replicando sem ir na fonte que está aquilo. Sim. E aí eu fui para os comentários bíblicos, que eu tenho bastante. Na verdade, esse eu tive que comprar. E aí fui lá, fucei, e mais algumas referências. Eu tenho uma Bíblia, que é a TEB, Tradução Ecumênica Brasileira. Que essa Bíblia ela é toda comentada. A bicha é dessa grossura aqui, ó. Porque tem... vários? É a Bíblia católica, mas toda comentada, com contexto histórico. E eu aprendi, né, que não é importante, não é legal você ver só de uma fonte. Vai buscando de um monte de coisa. Então eu vi o comentário bíblico, achei nessa mesma Bíblia, essa mesma fonte, quando comentado o texto de Colossenses. E o que estava acontecendo ali? A igreja estava ali passando por um tempo onde existia uma seita dos gnósticos. Essa galera, eles pregavam algo que não tinha a ver com o verdadeiro evangelho. Eles não acreditavam na divindade de Cristo. E esses camaradas eram de um nível intelectual, assim, altíssimo. Então, o poder de convencimento dessa galera era altíssimo também. Tinha toda uma locução. E uma forma de falar... existem, não vou falar nomes, né? Obrigada. Mas existem pregadores hoje... Você pensou né, até os nomes. Tem que respirar, né? Para não expor ninguém. É que a gente está acostumado a conversar na mesa. Só que hoje tem um microfone hoje está gravando, né? Com teologias. E com uma fala. Com frases de efeito. E que você fica assim, caraca, isso é o evangelho. E, tudo que eu ouvi até hoje... Pastor Haroldo, você não sabe de nada. É isso que acontece. E detalhe, isso nos nossos dias, já vou voltar lá para fechar. Nos nossos dias, não só esses pregadores, como muitas músicas que mexem no seu ego, estão tirando você da sã doutrina. E aí, voltando lá para o contexto de Colossenses. Acontecendo isso, Epáfras, discípulo de Paulo, pastor dessa igreja, caramba, como é que nós vamos fazer? Vai visitar Paulo na prisão e, Paulo, está acontecendo isso e tal. E Paulo, caneta, vamos embora, vamos escrever para esse povo. E aí ele fala, habite ricamente em vós a palavra do Senhor, falar entre vocês com salmos, cante a palavra. Com cânticos espirituais, cante a doutrina. A conversa de vocês seja a palavra, seja a doutrina, seja a sã doutrina. Até, assim, estou ilustrando, né? Até as piadas de vocês sejam com a sã doutrina, para que vocês estejam com a doutrina enraizada e vocês não sejam enganados por essa seita. A raiz do engano é a falta de conhecimento. Por essas heresias. Por falta de conhecimento, meu povo perece. Errais e não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque aí você começa a achar que a revelação vem de uma única pessoa. Exatamente. Que só tem uma pessoa que detém aquele conhecimento. Então, a gente percebe o tamanho da música. A música não é simplesmente um conjunto de notas, né? Não é a junção de melodia, harmonia e ritmo. Por mais que a música tenha o poder que você sabe tanto quanto eu, de trazer emoção, de trazer... Tem certos tons, sei por causa do Felipe, sei que tem alguns timbres que trazem emoção, tocam, algumas batidas, tem uma história, tem uma ciência. Olha, a música, teoricamente falando, ela tem várias definições. Sim. Conheço várias delas, que estudei teoria, mas a definição que eu mais gosto vou até dar o nome do método. Método Bona. É um método de divisão para quem está aprendendo a ler partitura e tal. E a definição de música para eles é o seguinte: a música é a arte de manifestar diversos afetos da nossa alma mediante um som. E cara. Agora, de que tua alma está cheia? Exatamente. Qual o som que você está produzindo? Qual louvor você tem exalado? Exatamente. Então, daí surgiu essa preocupação. Eu já era chato com letra de música. Mas até então eu não tinha algo para que eu não tinha algo para defender. Sim, eu não tinha um conhecimento para se embasar. Isso. Eu não tinha um cimentinho para subir. Isso. E aí de 7 anos, 8 anos... Ele ganhou conhecimento
conhecimento para poder subir para um nível para ele poder analisar. Que antes ele tinha o olhar crítico. Você tinha E aí, de 7, 8 anos para cá, foi quando eu comecei a me aprofundar mais nisso e ficar cada vez mais chato com isso, né? Então, assim, a música tem uma importância muito grande na igreja. A música é um grande instrumento de ensino. Ela precisa ser instrumento de ensino. Quantas vezes você vê pessoas sendo ministradas por música em momentos... Sabe por quê? Isso eu fiz essa pesquisa. Não foi ninguém que me falou. Eu fiz. Grupo de amigos, depois de culto, lá na época da presbiteriana ainda. E o pastorzão lá é muito fera. QI altíssimo, cabeção mesmo, top, pregador de primeira linha. E às vezes chegava assim, cara, e mensagem do pastor, bicho, foi top, benção. Quais os 3 pontos que ele pregou? Ele falou de paz. Não, cara, eu fui muito também, eu não sei, assim, é mais ou menos, ninguém decorava. Pergunta o louvor. As mesmas pessoas depois tal. Ih, cara, o louvor tá doido? Você ministrando, cara? Eu falei, pô, amém, glória a Deus. E quais as músicas que você mais... E as músicas? Qual foram as músicas mesmo? Tal. Ah, e depois da palavra teve aquela ainda que bateu certinho com a palavra. Rapaz, isso é demais, hein? Música todo mundo decora. Música você tá ouvindo o tempo inteiro, cara. Hoje tem ainda Café com Paz, que você pode olhar de manhã na sua casa. Tem a live que você pode reassistir ou até assistir o culto se você não veio na igreja. Mas ainda assim a música ganha. Você não vai fazer faxina ouvindo pastor Haroldo. E nem nenhum outro pastor. Você vai botar a música para ouvir. E ela vai entrando. E ela vai entrando na sua cabeça. Agora, se você ouve... Olha só, aí foi até o que eu falei com o Vitor e mais alguns amigos. Aí o pastor, não só o pastor da nossa igreja, gente, os pastores. O cara se esmera a semana inteira, busca a Deus para preparar um sermão, para trazer uma palavra, para abençoar, para ensinar para a igreja, para trazer uma direção para a igreja. Buscando direção de Deus para que não seja algo do coração dele. Então ele tem esse preço. A gente não paga preço para salvação, mas existem preços a serem pagos na nossa caminhada com Deus. Principalmente esse preço de se achegar um pouco mais. Existem renúncias a serem feitas. E o pastor Haroldo eu conheço. O meu outro pastor lá eu conheço. E outros pastores amigos eu conheço. E eu sei como é que é isso. Eu lembro de estar do lado deles nesse período de preparo de uma mensagem. E aí o cara tem todo esse esforço, todo esse esmero para chegar no domingo, ver um bendito de um ministro de louvor e desfaz tudo que ele pregou. Não pode. Ou melhor, já joga ele na vala antes de ir pregar, né? Porque prepara, né? Você sabe, prepara, né? Aí a igreja já absorve aquele monte de coisa ruim. Quando vai ouvir a palavra, o cara já tá assim. Aí consegue pegar 2% do que é a palavra. Agora, diferente de quando você vem com louvores bíblicos. Sim. E aí a igreja fica alimentada, cara. A igreja fica alimentada. Ministrados pelo Espírito Santo. Exatamente. Porque a gente vê que o Espírito Santo fala a mesma língua. Exatamente. Ele vai mandar cantar A, B, C e o pastor pregar Z e pro Y. E aí, assim, até contextualizando essa questão do culto, da adoração... É tudo para ele, cara. O culto não é para nós. Tem a ver com ele, é para ele. Então, eu não posso cantar o que tem a ver comigo. O que eu vou cantar, Rogério? Então, cara, canto sobre os atributos de Deus. A glória de Deus, a grandeza de Deus, os feitos de Deus, a graça de Deus, a soberania de Deus, os milagres de Deus. Mas direcione para ele. O que você acha disso? Eu vaguei no mundo lá fora, o problema é seu. Talvez num período de apelo, há lugar. Cabe. Ela cabe em certos momentos que a pessoa vai se entender, se ver ali. Teve uma... Mas num culto, nós estamos falando de culto. Um culto que a gente vem no domingo, que é o dia do Senhor, para levar uma adoração ao Senhor, eu vaguei, não cabe. É ao Senhor. Exatamente. Teocentrismo, cristocentrismo. Não tem espaço para outra coisa. Isso. Só que assim, aí é que entra a questão do ministro, aí que entra a questão do ministro ser preparado e ter conhecimento. Vai falar do curso. E aí é onde o nosso curso entra. Aí você vai ver aí embaixo uma tag, brincadeira. Não vamos vender o curso agora, não. É aí que o curso entra. E detalhe, vai ser um curso presencial. Tá, você vai ministrar esse curso. Isso. Futuramente, quem sabe, né?
Aí, a previsão é que nós vamos começar na segunda semana de abril. Tá pertinho já. Tá pertinho. Vai ser aqui na igreja? Vai ser aqui na igreja. A primeira turma já está fechada. Acalma o seu coração. E o que nós vamos trazer nesse curso? Esse preparo. Por exemplo, há um tempo atrás, uma grande polêmica com a pastora Helena Tanuri. Sim. Cara, essa mulher é uma bênção, cara. Essa mulher tem tempo, o ministério dela tá mais do que aprovado de tudo que essa mulher já viveu e tal. Uma pessoa super relevante na música cristã, na pregação da palavra. E ela falando num congresso, numa pregação, ela cita ali a respeito, assim, você que é músico, até quando você assistir esse podcast, aprende a entender contexto, tá? Não pega uma fala da gente aqui e sai de qualquer jeito, não. Se não gostou, você vem discutir comigo. A gente senta na mesa, você paga meu café e a gente conversa. Café sem açúcar. Isso. Eu sou da seita, como diz Juan. Isso. Então, ela falava sobre uma música muito bonita que eu canto. Eu ministro aqui na igreja. Explicava o contexto. E eu canto, e já expliquei isso para os ministros aqui, para o pessoal da igreja. Existe um lugar para essa música. E ela falava da música Jeová Jireh. Só que ela explicou, gente, existe um lugar no culto, um momento em que você pode aplicar essa música. Isso. Né? E é aí que entra o curso. A gente vai capacitar os ministros a terem esse feeling, esse discernimento. O curso, galera, vai ter muita técnica vocal. Legal. Eu vou trazer uma professora de teatro para nós trabalharmos presença de palco. Nós vamos trabalhar oratória, comunicação, tudo isso, uso de equipamento, microfone. Saber como segurar o microfone. Exatamente. A explicação do porquê que a gente segura o microfone de um jeito. Uma noção mínima de som, o que é um agudo na sua voz, o que é um médio, o que é um grave. Tudo isso a gente vai trabalhar, são 3 meses de curso. Que legal. Vai ser um curso bem abrangente, porque a ideia, Larissa, é de... Move meu microfone. A ideia é de capacitar os nossos ministros. Para que as igrejas estejam amparadas e tenham bons ministros e ministérios de louvor. É isso, né? Exatamente. Então, como esse primeiro grupo já está fechado, então você, no seu Instagram, possivelmente, vai passar quando for ter o próximo. Nós vamos passar informações. Talvez a gente até abra turmas em outras igrejas. Legal. Estamos estudando essa possibilidade, porque graças a Deus tem tido uma procura grande. Glória a Deus. Depois desse podcast vai ter mais. Eu nem anunciei em rede social, mas tá tendo uma procura muito legal. Ó, estamos encerrando esse episódio do Pod Paz. Hoje com o Rogério. Dá pra fazer outros? Para ele falar mais de 100 pessoas que ele vai mandar. Como é que é coraçãozinho? Tem que bater o coração. Mas é muito bom ver o que Deus tem feito na sua vida. A gente tem caminhado junto, visto muita coisa, crescido na graça e no conhecimento do Senhor. Né, Vitor? Gostou de ser apresentador? Não? Prefiro o Mário. Prefiro ficar lá atrás da câmera, prestando atenção. Mas agradecer o Rogério, agradecer o Vitor por ficar aqui comigo. Gente, fica com Deus. Até semana que vem. No próximo episódio Pode Paz. Tchau, tchau. Um abraço, gente.